Olá, turma! Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre Excel VBA. Nesta aula, vamos trabalhar com uma macro para salvar mais de uma linha para outra aba da planilha. Neste exemplo, clico no botão Salvar, salvo com sucesso, e automaticamente as linhas da aba Menu foram enviadas para a aba Dados. Não tem limite, pessoal. Quantas linhas eu inseri na aba Menu, ao clicar no botão Salvar, vai ser enviado para a aba Dados. Se não tiver informação, não tem dados para salvar. Beleza, pessoal? Entendido o tema do nosso vídeo, então vamos para outra planilha fazer a macro. Primeiro passo: caso você não tenha a guia Desenvolvedor ativa no seu Excel, clica sobre qualquer uma das outras opções de menu e clica com o botão direito do mouse e vai em Personalizar a faixa de opções. Marca a caixinha do desenvolvedor e OK. Na sequência, Guia Desenvolvedor, Visual Basic. Se não aparecer esta janela do lado esquerdo, vocês vão ir no menu Exibir, Project Explorer. Na sequência, menu Inserir, Módulo. Nós vamos fazer a nossa macro dentro de um módulo, começando pelo nome da macro. Salvar. Pressionei Enter, já criou o EndSub. E como a gente sempre faz, vamos colocar um sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG Box. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula, VB Critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, salvar, e fecho aspas duplas. Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado. Prosseguindo, precisamos definir as variáveis da nossa macro. De linha para as linhas da aba Menu, as double. Podem copiar esse as double, vírgula, LN para as linhas da aba Dados, também do tipo número, as double, vírgula, ver as double. Também preciso definir que o ID, a quantidade e o valor são dados do tipo número. Então, de ID, as double, vírgula, QTD, as double, vírgula, valor, as double. Estas são, pessoal, informações que eu vou manipular. QTD, valor e o ID. Estas três informações são do tipo número. E a data, eu preciso definir que é um dado do tipo data. E o produto, informação do tipo texto. Voltando na nossa macro, então, para o produto, dim produto, as string, ele é texto. E para a data, dim data as date. Defini as variáveis. Agora eu preciso fazer a seguinte análise. O ID, pessoal, ele vai ser automático ao salvar. Portanto, eu preciso verificar se o usuário inseriu informação na coluna B. Se tem informação na coluna B, pode ser que o usuário tenha feito uma pesquisa. Então, eu não posso salvar. Eu vou salvar somente se não tiver ID na coluna B.
Então, a minha variável ver, Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser igual a uma função, worksheet function, ponto, count_a, para contar quantas células tem informação em uma área referenciada. Abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, preciso referenciar a aba menu da minha planilha. Esse nome, pessoal, dentro do parênteses, é o nome renomeado na planilha, mas eu preciso referenciar o nome interno do VBA da aba menu. No meu exemplo, é planilha 1. Então, dentro do parênteses, planilha 1, ponto range, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses do range, abre e fecha aspas duplas. E eu quero verificar a partir da célula B3 até um intervalo que eu tenho certeza que eu não vou ter informação a mais. B3, dois pontos, B, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, pode ser até 1 milhão, quase até o final da minha planilha. E aí, eu preciso verificar qual foi o retorno da variável ver. If, se ver for maior que 0, then, neste caso, significa que eu tenho ID na coluna B. E aí, eu vou avisar o usuário com uma MSGbox. Abro aspas duplas, coluna ID deve ser vazia. Ponto de exclamação, fecho aspas duplas. Vírgula VB critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, salvar. E fecho aspas duplas. E se eu não posso salvar, exit sub, saio neste ponto do código. E end if. Beleza? Deixa eu subir isso aqui para facilitar a visualização. Na sequência, eu preciso verificar se eu tenho informações para salvar. Pode ser que o usuário clicou no botão salvar, mas não tem informação. Para verificar isso, eu vou considerar a coluna C até a coluna F. Para facilitar, nós podemos fazer o seguinte. Vai ser na mesma lógica. Podem copiar esta verificação e agora eu quero verificar de B3 até F1 milhão, ou seja, vou contar em toda esta área quantas células tem informação. E aí, se a variável ver for menor que 1, significa que eu não tenho informação. E aí, eu vou avisar o usuário, não tem dados para salvar. Beleza? Feito duas verificações. No entanto, se passou por estes dois ifs, eu posso definir a minha variável linha. A linha, pessoal, vai ser igual à linha de cabeçalho dos dados da aba menu. Então, variável linha igual a 2. Na sequência, preciso referenciar a aba menu da minha planilha, nome interno do VBA da aba. No meu exemplo, with planilha 1, end with. E dentro deste with, pessoal, nós precisamos de um loop para percorrer todas as linhas que têm informação na aba menu. Então, do loop until
faça enquanto ponto cells, abre parênteses, variável linha mais 1, vírgula, e eu vou considerar, pessoal, a primeira coluna que o usuário precisa preencher informação. No meu exemplo, coluna 3. No caso, preencher informações para salvar. Então, coluna 3, fecho parênteses, ponto value igual a empty. E aí, dentro do laço, a minha variável linha vai ser igual a linha mais 1, para ir aumentando linha por linha. E aí, a cada laço, eu preciso fazer uma verificação. A cada linha que o laço passar, eu vou primeiro verificar se eu tenho todas estas informações. Com o primeiro laço, nós vamos fazer uma validação dos dados. Então, agora eu preciso capturar a data. No entanto, tem um detalhe, pessoal. Eu preciso ver se a data é válida. Então, if isDate, abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, eu vou informar a célula que eu tenho a data. Ponto cells, abre parênteses, de acordo com a linha que o laço está, vírgula, coluna data da aba menu, no meu exemplo, é a coluna 3. Fecho parênteses, ponto value. Se for igual a true, significa que eu tenho uma data válida. Then, neste caso, podem copiar essa parte, a minha variável data vai ser igual à linha em que o laço está na coluna 3. Caso contrário, else, aí eu preciso avisar o usuário. Podem colocar um end if. Para facilitar, vamos copiar esta mensagem e o exit sub e colocar no else. E aí, eu vou avisar o usuário que a data inválida, VBCritical e salvar. E eu posso também avisar o usuário qual a linha que tem uma data inválida. Então, peguem a variável linha, depois das aspas duplas e comercial, e a variável linha. Coloquem, pessoal, um espaço no final do aviso, para deixar mais visível a numeração da linha que está com problema. Capturei a data, agora eu preciso capturar o produto. Então, a minha variável produto, podem copiar essa parte, Ctrl C, vai ser igual à informação que eu tenho na coluna 4 da linha em que o laço está. Depois eu preciso capturar a quantidade, variável QTD. Podem copiar essa parte, Ctrl C, Ctrl V. Qual a coluna da quantidade? No meu exemplo, coluna 5. Então, coluna 5. Podem copiar esta linha, Ctrl C, Ctrl V, e agora eu preciso do valor, que é outra informação que eu vou manipular. E o valor, ele consta na coluna 6 da aba menu. Ok, capturei todas as informações. Agora eu preciso verificar se tem alguma informação faltando. Podem pegar a variável data, if, se a data for igual a empty, or, que quer dizer ou, a variável produto
for igual a empty or, e aí eu tenho, vamos fazer o seguinte, pessoal, depois do or, dá um espaço, coloca um underline, tecla shift o tracinho, está ali o underline, e pressiona enter para continuar a digitação na próxima linha. E aí, a minha variável QTD igual a empty or, e por fim, a variável valor igual a empty. Then, e end if. Se estiver faltando alguma destas informações, eu também vou parar a macro. Podem copiar esta mensagem e o exit sub e colocar dentro do if. Se tiver alguma informação faltando, eu vou avisar o usuário que foi cancelado. Tem informações faltando na linha. E aí vocês vão, já tem o espaço e a linha. Então eu informo o usuário qual a linha que tem informações faltando. Se estiver tudo ok, depois de sair deste loop, eu posso salvar as informações da aba menu para a aba dados. Vocês podem fazer o seguinte agora, copiar este loop, do do até loop until, Ctrl C, e aí, Ctrl V. Depois que sair do primeiro loop, a minha variável linha, podem copiar, ela precisa voltar para a linha 2 da aba menu. E aí, eu preciso saber em qual linha da aba dados eu vou inserir as informações. Então, agora eu preciso da minha variável ln. ln vai ser igual a uma função, worksheet function .counta. E aí, nós vamos contar quantas células estão preenchidas na coluna A da aba dados. Abre e fecha parênteses. No meu exemplo, a aba dados, nome interno do VBA é planilha 2. Então, dentro do parênteses, planilha 2.range, abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses do range, abre e fecha aspas duplas. No meu exemplo, eu vou contar a coluna do ID, coluna A. Então, A. E aí, eu preciso somar a linha de cabeçalho, mais as linhas vazias, se eu tiver linhas vazias acima do cabeçalho. Por exemplo, se o cabeçalho iniciasse na linha 2, eu tenho uma célula vazia acima. Então, eu precisaria somar mais 2. Como o meu cabeçalho inicia na linha 1, eu vou colocar mais 1 para cair na próxima linha vazia. Na sequência, eu preciso definir o ID da primeira linha que vai ser cadastrada. Depois, eu vou fazendo uma soma normal. Então, o ID também vai ser igual a uma função worksheet function .max para retornar o maior valor de uma área especificada. Abri e fechei parênteses, dentro do parênteses, planilha 2, que é a aba dados da minha planilha, ponto range, abre e fecha parênteses. E dentro do parênteses, abre e fecha aspas duplas. Coluna ID, no meu exemplo, é a coluna A. A. Para ter o próximo ID, eu somo mais 1.
Show de bola, galera! Já temos a linha para onde salvar e o ID da primeira linha de registro. Agora, galera, nós podemos fazer o seguinte: retirar esta validação da data, porque nós já validamos a data no loop de verificação. E aí vai ficar apenas as variáveis de captura dos dados. No meu exemplo, data, produto, quantidade e valor. Este if podem deletar. Se foi para o segundo loop, significa que os dados estão ok. E eu quero salvar os dados da aba menu para a planilha 2, que é a aba dados da minha planilha. Então, planilha 2, ponto cells, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses a minha variável ln, vírgula, qual a primeira coluna que vai receber informações. No meu exemplo, coluna 1, a coluna do ID. Coluna 1, ponto value, vai ser igual à minha variável ID. Podem copiar esta linha, Ctrl+C, Ctrl+V. Na coluna 2, eu vou salvar a data, variável data. Na coluna 3, no meu exemplo, vai ser a coluna do produto. Produto. Podem copiar esta linha, Ctrl+C, Ctrl+V. Na coluna 4 é a quantidade. E na coluna 5 da aba dados, eu vou salvar o valor. Salvo a informação, galera. Mas tem um detalhe. Depois de salvar, eu preciso ir para a próxima linha. Então, a minha variável ln vai ser igual a ela mesma, mais 1. E aí, eu preciso aumentar o ID. ID vai ser igual a ele mesmo, mais 1, para ir montando a lista de números em sequência. Beleza? E depois de sair deste loop, eu preciso limpar a área da aba menu da minha planilha, a partir da célula B3 até a linha que tem dados na coluna F. Então, depois do loop, ponto range, abre e fecha parênteses, e abre e fecha aspas duplas dentro do parênteses. E dentro das aspas duplas, B3, 2 pontos, até a coluna F. Mas e agora? Como que eu vou saber até qual linha eu preciso limpar? Vai ser bem simples. Basta pegar a variável linha e depois das aspas duplas, e comercial, e a variável linha. E comercial, pessoal, tecla Shift e o número 7. Está ali o e comercial. Ponto, clear, precisa ser clear, clear contents, para limpar apenas os dados, mantendo a formatação. Beleza, fizemos os loop. Falta um detalhe: exibir uma mensagem avisando o usuário que foi salvo com sucesso. msgbox, abro aspas duplas, salvo com sucesso, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula vbinformation, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, salvar, e fecho aspas duplas. Feito a nossa macro, pessoal. Agora, antes de testar, precisamos salvar a planilha habilitada para a macro. Então, menu Arquivo, Salvar como,
eu vou salvar na área de trabalho. Área de trabalho, nome vou deixar este mesmo. E em tipo, pessoal, precisa ser pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. E salvar. Então agora você vai ter duas cópias da sua planilha. Uma sendo uma planilha normal do Excel e a outra a planilha VBA, que você fez o código. Próximo passo é inserir um botão de comando na planilha para acionar a nossa macro. Então, guia desenvolvedor, inserir, controles ActiveX, botão de comando. Redimensiona, botão direito, propriedades. E no Caption, vocês vão trocar para salvar. Backcolor, que é a cor de preenchimento, seta, paleta, eu vou colocar como sendo azul. Fecha as propriedades, duplo clique sobre o botão de comando e aí nós precisamos referenciar o módulo onde nós fizemos a macro. Módulo 1. Ponto, já apareceu o nome da minha macro, a macro salvar. Volta na planilha, retira do modo design, salva a alteração e vamos testar. Para testar, galera, nós vamos fazer o seguinte. No módulo 1, coloquem um ponto de interrupção na primeira linha de código de verificação da variável ver. Volta na planilha, clica no botão salvar, parou o nosso código e agora vocês vão pressionar a tecla F8. Então a variável ver é maior que 0? Não, não é. Então eu não tenho ID na coluna B. Mas agora eu tenho informação para salvar. Ver é menor que 1? Sim, ver é 0. Então não tem dados para salvar. E saiu da nossa macro. Mas e agora? Se eu tiver informações para salvar. 13/7/2022. Vamos por arroz. Quantidade 10, valor 250. Clico no botão salvar. Parou a macro. F8. Vamos ver. Passou pelo if. Linha 2. Estou no laço. Capturou a data. Produto QTD valor. Não tem informação vazia. Passou do primeiro loop. Linha que vai receber informação. Na aba dados. Linha 2. Vamos ver. Vamos ver. Passou. Limpou a área. Salvo com sucesso. Podem parar a macro. Vamos ver se transferiu corretamente. Show de bola, galera! Deixa eu dar uma formatada nisto aqui. Coluna valor. Eu vou formatar para separador de milhar. Na data, vocês podem formatar também. Botão direito, formatar células e coloquem no formato data que vocês desejam. Ok. Mas eu salvei apenas uma linha. Se eu tiver mais de uma linha, vamos ver se vai funcionar. 13/7/2022. Agora vou colocar farinha. Quantidade 20, valor 600. A data eu vou copiar para facilitar. Pode ser agora feijão, 35. Vamos colocar 450. Isso aqui eu também posso formatar para separador de milhar. Tenho duas linhas. Agora eu vou inserir uma data errada. 2000 e... Coloquei 200... Deixa eu colocar um número mais fácil. 2022 com mais um 2. Vamos ver se vai dar erro.
E aqui eu vou colocar arroz 15,350. Vamos ver se vai dar erro. Retirei o ponto da interrupção, clico em continuar. Data inválida na linha 5. Olha que show, galera. Pegou a data errada. Se eu corrigir a data, deixa eu centralizar isso aqui. Clicando no botão salvar, salvo com sucesso. E olha que show, pessoal. Com um único clique, salvei as 3 linhas. Não tem limite. Quantas linhas você inserir na aba menu, ao clicar no botão salvar, vai ser enviado para a aba dados da planilha. Como não aconteceu erro, podemos ativar o sistema de tratamento de erro. Outra condição que nós colocamos: se tiver alguma informação faltando, precisa parar também a nossa macro. Para facilitar, eu vou copiar e colar estas informações. E aí, não coloquei a quantidade na linha referente ao feijão. Clico em salvar, cancelado. Tem informações faltando na linha 5. Tu está de golpe, usuário. Precisa preencher todas as informações. Salvar, salvo com sucesso. Beleza, galera? Funcionando direitinho a nossa macro. Último ponto para finalizar o vídeo. Quero editar este botão de comando. Como que eu faço? Guia Desenvolvedor, modo Design. E habilita a edição novamente. Retirando do modo Design, habilita o clique. Beleza, galera? Gostaram do vídeo? Deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.